Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo nós vamos falar aí sobre o controlador de temperatura Contemp C504, um controlador de temperatura da Contemp. Nós vamos falar aí sobre a instalação desse controlador. Fizemos aí um esquema elétrico e na verdade foi montado aí um painel para uma estufa. Nós vamos mostrar esse esquema elétrico. Nós vamos também mostrar aí a parte interna do painel montado e quais foram as configurações usadas no controlador de temperatura. Então vamos primeiro ao painel elétrico, onde nós temos aqui a chave geral. Nós temos aqui uma fonte, entra 220 e sai 24 volts. Nós temos aqui os SSR, que seriam os relés de estado sólido, que chaveia aí as resistências. Isso aqui é uma estufa, então ela tem as resistências e tem aí um ventilador. Tem aqui o porta-fusível 10x30 para fusível 10x38 para proteção dos SSR. O disjuntor de proteção do comando 220. Um disjuntor aí de proteção da alimentação geral. O controlador de temperatura C504 da Contemp. Um temporizador aí que é usado também. Os botões de comando. O contator geral aí, que corta a alimentação da potência e comando da estufa, que seria tá interligado aí a segurança da estufa. Nós vamos falar aí sobre o alarme e a segurança. E o disjuntor de proteção do motor elétrico, ou seja, um disjuntor motor de proteção aí do ventilador. Então é basicamente isso. E aqui tem um relé que está ligado à saída de alarme do controlador de temperatura. Então quando gerar o alarme, ele aciona esse relé. Esse relé abre aqui o contato, abre aqui o circuito desse contator, e então desliga a máquina. E tem aqui os bornes para resistência e do que vai para resistência e vai para o motor elétrico da máquina. Então vamos aqui ao esquema elétrico. Nós estamos entrando numa chave geral 220. Passa para o disjuntor termomagnético. Sai do disjuntor termomagnético, entra no KM1, que é aquele contator geral que nós falamos. Sai também desse disjuntor e alimenta mais um disjuntor bipolar, que alimenta uma fonte que sai, entra 220 e sai 24 VDC. Vamos descer um pouco. E sai do KM1, entra no porta-fusível de proteção dos SSR, que seria os que faz o chaveamento da resistência. Então é só nós interpretarmos aqui a ligação. Veja que vem a fase aqui, é ligado no 1, sai do 2, vai para o fechamento da resistência. É feito o fechamento aqui das resistências aí para dar a diferença de potencial. Se aí vocês tiverem alguma dúvida no fechamento das resistências, pode postar aí nos comentários que nós vamos destrinchar isso melhor. E nós temos aqui a parte de comando. Veja, o 24 volts ele é só para alimentar os SSRs. Ele passa pela saída de controle do controlador de temperatura C504, que é o borne 3 e 4, a C/A2, que é do controlador de temperatura C504. Quando estiver chaveando aí, quando ela fechar aqui, alimenta os SSR, manda a alimentação nas resistências para o aquecimento. Então eu venho aqui também com 220, eu passo por uma chave seletora, o botão B0 que desliga também a máquina.
botão B1, que a hora que eu pressionar ele fecha o selo do KM1. O KM1 está aqui. E ele alimenta tanto o temporizador quanto o controlador de temperatura C504, como também a bobina do KM1, e liga a máquina. Beleza, já vai começar a aquecer se o meu set point estiver abaixo da temperatura de leitura. Tem um contato fechado aqui do relé, que é aquele que nós falamos, que quando gerar um alarme vai fechar. Veja que o 220 está vindo aqui. A outra fase está sendo ligada aqui embaixo. Veja, todos. Uma fase está vindo aqui e a outra está vindo aqui. E essa fase está vindo aqui, está passando pelo a saída de alarme do controlador de temperatura. E a hora que gerar o alarme, fecha esse contato, alimenta esse relé e vai abrir aqui o contato desse relé desligando a máquina. E tem aqui também na saída do temporizador 1, quando der o tempo, ele vai ficar vai acionar esse LED aqui visual e sonoro aqui, vai ficar dando um bip para o operador tirar as peças. Então tem aqui o B3, que é o B2 que inicia o tempo do temporizador e o B3 que reseta o tempo do temporizador. Então é basicamente isso. É uma estufa meio manual. O operador ele que seta, que pressiona um botão para iniciar o tempo. Então é dessa forma que funciona. Por que nós colocamos um contator geral aqui? Porque se colar um contato desses SSR e ficar passando corrente direto para a resistência e subir muito a temperatura, então o controlador de temperatura vai identificar isso e vai desligar a estufa aí, protegendo a máquina, senão pode até pegar fogo. E vamos lá para as configurações do controlador de temperatura. Acredito que nós já falamos aí em outros vídeos, né, que é 5 e 6 é alimentação, o Borne 1 e 2 a saída de alarme, o Borne 3 e 4 a saída de controle, 7, 8 e 9 que seria o termopar. Se for tipo J, liga o vermelho no 8 e o azul no 9, que seria positivo e negativo. Tranquilo até aqui. Então vamos descer um pouco, estamos falando meio rápido para o vídeo não ficar muito longo, para que dê tempo de nós falarmos tudo apenas nesse vídeo. Se ficar alguma dúvida, nós voltamos aí e tiramos alguma dúvida aí. Então vamos para a configuração. Essas configurações aqui, essas primeiras, eu não mexo, tá? Até aqui eu não mexo, eu só mexo daqui para baixo. Mas beleza. Aqui o AT, que seria o comando de sintonia, está em off. O P, que seria a banda proporcional, está em 20. Isso aqui eu não mexo. O tempo integral, que seria o I, 240, também eu não mexi. O tempo diferencial também não mexi, 48. O CT, que seria o tempo de ciclo de controle, está em 30, também isso aqui eu não mexi. O HIS também ele não aparece para mim. O AC, que seria a ação do controle, eu coloco REV, que seria aquecimento. Veja que ele está aqui. REV está se relacionando a aquecimento. DIR, refrigeração ou resfriamento. Então ele tem essas duas funções aí. SFST off, isso aqui nunca usei. O sinal de entrada seria o tipo de termopar, está dizendo para nós consultarmos a tabela 1, mas aqui eu já configuro como J, que seria o tipo de termopar. O que eu uso mais é o termopar tipo J. Tem o termopar tipo K, tem outros tipos de termopares aí também, mas o que eu uso é o tipo J, por isso que nós já colocamos aqui. O DP, que seria o ponto decimal, isso aqui está 0.
também não mexo. O limite inferior da leitura PV, que seria onde o operador consegue setar o valor do set point, que seria o PV dele, que seria a temperatura de processo, eu coloco 0. Ele consegue a leitura superior, a limite superior da leitura 250, por quê? O processo lá ele vai de 0 a 250 graus. Então o operador não usa mais que 250 graus. Se é num processo aí que o operador usa, sei lá, 800 graus, então nessa configuração eu preciso colocar no mínimo 800 graus para que o operador ele consiga setar esse valor aí no controlador. Isso aqui seria um limite. Se eu colocar 250 lá no set point, o operador ele só consegue programar até 250 graus. Então é só uma segurança aí para o operador numa máquina como essa. Se ele colocar 800 graus, ela vai pegar fogo. É só para colocar esse limite aí. O deslocamento da leitura, que seria o offset, que seria aquele que nós já falamos aí do ajuste da leitura, tá 0. O filtro do sinal de entrada 5, só que eu não mexi, já veio de fábrica dessa forma. A saída de controle RL2, que seria aqueles que nós falamos, Born 3 e 4. Então essa aqui é aquela a saída de controle que chaveia lá os SSRs para esquentar aí a máquina. O sinal de retransmissão off, só que eu não mexo. O tipo de saída linear de controle, isso aqui não aparece para mim. E aqui o alarme. O ALX seria o alarme 1 ou o alarme 2. No caso, como nós usamos o alarme 1, então seria ALX AL.1. Então o X seria 1. Diferencial de alta. Aqui eu configurei diferencial de alta. O A1.AC a ação do alarme. Então ele inicia com o normal aberto, ele poderia também iniciar fechado, depois ele abre, mas aqui estou iniciando aberto. O set point do alarme, 20 graus, ou seja, digamos que o operador ele coloca 100 graus lá no set point, que seria o PV. Se chegar a 120 graus, então quando ultrapassar os 120 graus, seria o set point mais os 20 graus do alarme, então vai gerar o alarme e vai desligar a máquina. Então esses 20 graus aqui seria se ultrapassar 20 graus da leitura, ou seja, do set point aí que o operador setou para aquecer a máquina. Estresse do alarme 1, mas isso aqui não importa. A hora que chegar aos 120 graus lá que eu falei, se o set point for 100 e o meu limite e o set point do meu alarme for 20, então vai somar 100 mais 20, então 120 graus, desliga a máquina. Aqui em off, o tipo de ação do alarme também off. O bloqueio inicial do alarme yes, ou seja, ele inicia normal. E aqui também NO. Aqui também NO. Esse daqui nós não mexemos, os últimos aqui nós não mexemos. E as demais configurações, aí nós já tínhamos falado em outro vídeo. Isso aqui foi uma dúvida do Robson aí, que um inscrito no nosso canal, e que pediu para nós mostrarmos isso aqui, como que se faria para montar um painel, ou seja, um comando aí para ter controle e também alarme nesse controlador. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.